A fome desperta a sua insanidade mental. A fome tem essa capacidade de provocar mudanças, tanto interna como externa, na vida dos seres humanos aqui nessa terra. Quando a fome está no seu estado gravíssimo, avançado, ela provoca mudanças. Essas mudanças são geralmente negativas em nossas vidas. Por exemplo, uma pessoa com muita fome, ela tem mudança de personalidade. Ela tem mau humor, ela fica com cara feia, alguns têm dores de cabeça, algumas ficam impacientes ao extremo, outros ficam com raciocínio lento, porque a fome tem essa capacidade de modificação no ser humano. Muda completamente. E uma das características mais marcantes dessa mudança, desse efeito colateral, é a cara feia. É uma das características mais visíveis e marcantes. Quando a pessoa está de cara feia, ou ela está com dores no seu corpo, ou ela está com muita raiva, ou apenas essas expressões faciais estão denunciando o seu estado gravíssimo de fome. Por isso, aquela frase que diz, cara feia, para mim, é fome. E quando a fome alcança o seu estado gravíssimo, o ser humano, por força maior, ele recorre, ele é obrigado a praticar ações incomuns a uma pessoa normal. Por exemplo, alguns são levados ao estado de canibalismo, se alimentam de carne humana em algumas ocasiões. Outros são levados à prática de crimes nas sociedades, na tentativa de sobreviverem. Outros são levados ao estado temporário de loucuras, ficam loucos por conta da fome. É claro, é óbvio que quando isso ocorre, geralmente essas pessoas não tiveram a oportunidade de recorrerem à mendicância, a pedir esmola, a mendigar. De alguma maneira, não tiveram essa possibilidade devido, muitas vezes, à área onde se encontram, ao local onde se encontram, e não puderam pedir esmola, por isso recorreram a práticas incomuns, efeitos colaterais da fome. Note que em algumas regiões da África, as pessoas, para sobreviverem, são obrigados a comer bolinhos feitos de barro e sal. Na região do Nordeste do nosso país, do Brasil, famílias recorrem a comer o alimento palma, alimento usado na ração de animais para sobreviverem à fome. Note bem que as pessoas, para sobreviverem a algum estado gravíssimo da fome, tirando veneno, elas comem tudo no cardápio comestível para sobreviverem. Tudo. Talvez nasceu a célebre frase dessas regiões que chovem pouco, a seguinte frase que as pessoas dizem: boi com sede bebe lama e com fome come palma. Por isso, o ser humano, para sobreviver, eles comem de quase tudo nessa terra, tirando o veneno. Eles comem de tudo. Mas a questão é, por que? A pergunta que não quer calar. Por que é que o ser humano passa fome? E, em especial, o povo de Deus aqui na terra passa fome. Por que motivo? Aí eu utilizo a ideia de Calvino. É óbvio que eu não sou obrigado a acreditar em tudo que Calvino diz, nem eu sou obrigado a acreditar em tudo que Armínio diz. Mas eu, como cristão, eu tenho o dever e a obrigação e prazer de acreditar e de praticar tudo que a Bíblia diz. Mas é claro que esses homens de Deus têm muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar. E eu vou pegar essa ideia de Calvino acerca da fome. Calvino vai dizer que a fome, na vida do povo de Deus, é a ocasião em que Deus retira a sua bênção para ele poder nos socorrer. Em outras palavras, fome é a greve de bênção que Deus faz em nossa vida com o objetivo de manifestar mais na frente o seu poder de provisão. Porque Deus é um Deus de provisão que nos livra da insanidade mental que a fome possa nos provocar. Deus é um ser maravilhoso de provisão. Houve um tempo de crise tão grande no povo de Deus em Israel, na Bíblia, que o povo, até de cabeça de jumento, eles faziam sopa para se alimentar, eles e os seus filhos, para sobreviverem à crise alimentícia
daquela época. Quando Deus libertou o povo do Egito e o povo seguiu pelas terras do deserto, eles sentiram muita fome. E a fome tem essa capacidade de mexer em uma das principais áreas do ser humano, a primeira, melhor dizendo, que é o nosso cérebro, a nossa mente. Começa a afetar a nossa mente a fome extrema. E eles começaram a questionar e fazer uma pergunta retórica, de uma certa forma, acusando Moisés de cúmplice e de Deus de assassino, de haverem libertado eles do deserto, do Egito, para morrerem naquele deserto. E eles começaram, o povo, a questionar Moisés e dizer: Moisés, será que não havia caixões naquele Egito para Deus e você nos trazer para esse deserto e morrer? Será que lá não tinha caixão? Aqui nesse deserto não tem caixão não para a gente morrer aqui, Moisés. O povo começou a acusar Moisés de ser um cúmplice de um Deus que era assassino. Deus, é claro que não gostou dessas acusações, mas se utilizou de graça e de misericórdia para abençoar o povo e os livrar daquela fome naquele deserto. E Deus resolveu, no período de 40 anos, fazer chover maná naquele deserto. Aproximadamente todos os dias, com exceção do sábado, às 6 horas da manhã, caía uma flor parecida com a flor de coentro, que era um pouco verde e um amarelado, feito semelhante à flor de coentro, e caía todo dia às 6 horas da manhã, e eles recolhiam isso para se alimentarem naquele deserto. E o mais milagroso do que cair maná era o sabor que o maná tinha. Diz um historiador chamado Filo de Alexandria, que ele vai dizer que o psique na mente dos israelitas era refletido sobre o sabor do maná. Ou seja, quando o povo pegava aquele maná, recolhia, fazia aquela comida, cozinhava ou assava, e eles colocavam na boca, o sabor que o maná tinha era exatamente aquilo que eles tinham imaginado antes de ingerirem aquele maná. E ele se tornava um alimento extremamente saboroso naquele deserto. Isso era um milagre grandioso da parte de Deus. Ou seja, eles se alimentavam de um alimento que era parecido com o coentro, mas tinha um sabor muito agradável no seu paladar. Quando eles imaginavam um certo tipo de comida, era exatamente o sabor que o maná tinha. Por isso a Bíblia registra, em certa ocasião, que quando é perguntado o sabor do maná ao povo, alguns vão dizer que o sabor é igual, semelhante a pão de mel. Deus abençoou, alimentando aquele povo no deserto, os livrando da insanidade mental que a fome gravíssima é capaz de fazer. Esse Deus é maravilhoso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o seu joinha, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Fiquem todos na paz.